Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, né? Estamos mais uma vez aqui no nosso ciclo de palestras Matemática em Movimento, organizado pelo nosso grupo de pesquisa Matemática em Tudo. Hoje contamos com a presença aí do pessoal do ensino médio, né, também, que veio nos prestigiar, que eu pedi que viessem, né, para começarem a conhecer um pouco do que a gente faz, né, no nosso trabalho de pesquisa também. Afinal de contas, vocês vão começar a entrar no PIBIC, né, um primeiro projeto de iniciação científica. Então, é importante vocês começarem a se acostumar com esse tipo de atividade acadêmica, né, participar de evento, seminário, palestra, atividades de extensão, né, tudo isso é muito importante e enriquece bastante o currículo de vocês. Registrar também a presença, né, e a participação aí do pessoal da licenciatura, né? Então, muito obrigado. Foi pensando em vocês inicialmente, né, que a gente propôs esse ciclo de palestras. E ainda mais aqui a nossa coordenadora, a professora Yara. Por enquanto, mas ainda está valendo, né? Aí também também da minha tia, da minha mãe, do meu pai e do Guga. Hoje serão duas apresentações, né? A primeira aqui comigo, vocês já me conhecem, né? Eu sou o professor Lucas e depois a fala aí do professor Marcílio. Aí eu apresento ele depois. O título da nossa conversa é Delta da equação cúbica. Sério? Isso existe? Vocês sabiam que existe um delta da equação cúbica? Vocês sabem que existe um delta da equação quadrática, né? Quem sabe de cor? Eu lembro que eu já vi uma vez. É mesmo? Já. Pois é, eu tinha visto, eu lembro que eu tinha visto em um único livro meu do ensino médio e aí eu também não lembrava, né? Mas eu sabia que eu já tinha visto esse negócio. Aí quando eu estava pesquisando e tal, né, preparando aqui a palestra, eu fui atrás desse livro, cara, eu rodei todos os meus livros, mas primeiro eu não sabia exatamente qual era o livro, não sabia qual era o capítulo, não sabia onde era, né? Então eu peguei uns 20 livros que eu tinha lá em casa, olhei todos, mas aí, passando assim meio rápido, acabei que não encontrei esse livro, que era o livro que eu queria mostrar aqui para vocês. Mas, enfim, encontrei outros, né? Mas e o delta da equação quadrática aí, quem lembra? Vai, de cabeça aí. O pessoal do ensino médio. Pronto, tá valendo. Vamos ver o que é que isso significa aqui para as equações cúbicas, certo? Vamos nós. Então, Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vocês. Muito obrigado pela participação. Essa é uma saudação asiática, né, muito usada lá pelos budistas, né, que é um oi bem forte, querendo dizer como nós estamos felizes por estarmos juntos aqui. Para começar, o que é que a gente faz sempre nas nossas palestras? O pessoal do médio não viu ainda, né? Mas os outros, o que é que a gente faz sempre? Na frente do espelho. O que é que a pessoa faz na frente do espelho? Reflete, rapaz. Né? Então, vamos refletir um pouco, certo? Quem sabe o que aconteceu no mundo em 1989? Não, o fim da ditadura foi antes. Né? Alguns... Pode ser quaisquer exemplos aí que vocês quiserem. Guga. Aí de vez em quando dá uma olhada lá só para ver se a imagem está boa, tá? Se não está me cortando. Oi? Eu passei no vestibular. Olha aí, um fato muito importante. Claro, claro. Falando nisso, uma vez eu estava... Não? Foi quando eu entrei no meu primeiro emprego decente. Olha aí, também é um fato importante, né? Eu lembro uma vez eu estava numa aula de filosofia. Foi? Olha aí. Eu estava numa aula de filosofia, aí a professora perguntou assim, lá na Argentina, na época que eu estava estudando lá. Me digam né, a sala lotada, aí a professora fez, me digam o nome de uma pessoa que é importante. Aí a galera começou a dizer, né, nome de cientista, filósofo, não sei o quê, e a professora, só assim, né, só rindo. Aí eu falei, minha gente, a pessoa mais importante no mundo, para cada um de vocês, é pai, mãe, não sei o quê. Então é isso que eu quero dizer. Um fato importante que aconteceu, aí, a Ara acabou de dizer, né, para ela foi ter entrado no trabalho, né. Mas vamos ver aqui algumas coisas. No Brasil, lançamento do Cruzado Novo, dia 16 de janeiro, certo? A maior parte de nós não, né, de vocês aí, não era nascido não, né, em 89. Bem, mais alguns aqui mais da frente já éramos, né? Cruzado Novo, 16 de janeiro de 1989. Brasil foi campeão da 34ª Copa América.
a 4ª edição que aconteceu no Brasil, dia 16, a final foi no dia 16 de julho. Fernando Collor de Mello vence Lula nas eleições presidenciais no dia 17 de dezembro, o segundo turno, tá? O primeiro foi em outubro. Dia do aniversário da minha irmã, inclusive. Aliás, em 89, foi quando ela nasceu? Não, né? Ela nasceu em 88. Um ano depois. Minha irmã estava fazendo um ano e Collor ganhando aí, né? A eleição. Ok? No mundo, a gente tem alguns desses fatos aí, ó. Uma coisa que vocês nem imaginavam, né? Ó. www, a World Wide Web, a nossa internet, foi criada, né, pelo Sir Tim Berners-Lee, lá no CERN, o Instituto de Pesquisa Nuclear, lá na Suíça, né? A partir de algumas outras tentativas, digamos assim, de comunicação, né, que começaram lá na ARPANET, nos Estados Unidos, setor militar, e depois no setor acadêmico, né? E aí, enfim, no final, o negócio culminou com o www, né, o World Wide Web, e uma versão bem rústica, né, assim, bem diferente do que nós temos hoje, né? Para quem não viu isso, eu vi um começo disso aí, não tão no começo, mas eu peguei ainda o início desse negócio, porque é aquela questão do crescimento exponencial, né? Começa devagarzinho, as mudanças são pequenas no começo, então foi em 89, né? Cadê que eu coloquei aqui, né? Em 89 até 90, mais ou menos, não estava muito diferente, não. Ou até 90 não, até anos 2000, né, 10, 11 anos depois, a internet não estava muito diferente do que começou, não. Estava diferente, né, mas não tanto. Agora, nos últimos, sei lá, se você pegar nos últimos 5 anos, aí a diferença é gritante, principalmente com a questão do advento das inteligências artificiais, né, e um monte de coisa. Hoje você liga o Spotify, né, que usa a internet, por exemplo, e você escuta uma música streaming ao vivo, né? Você está ali como se o cara estivesse cantando do seu lado, né? Antigamente, conexão de escada, a gente tinha que pagava caro que sua peste, viu? E as músicas, né, não tinha streaming, música, o que mais era acessível para a gente era o MP3, não sei se vocês já ouviram falar disso, e era um arquivozinho de simplesmente entre 3 e 5 mega. Hoje você baixa um filme de alguns giga, né, em, sei lá, 40 minutos, né? E aí nessa época aí a gente baixava uma música, 3 mega, 3, 4, 5 mega, a gente tinha que deixar o computador ligado a noite todinha, viu? Aí para ouvir uma música na segunda-feira de manhã, você ligava no sábado para ouvir a música na segunda, viu? O negócio era diferente, tá? Mas o ponto principal aqui que eu queria relembrar, tudo bem? É a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, né? Quando acabou a Segunda Guerra, né? Quando acabou a Segunda Guerra? Em 1945. Olha aí, o cabo é bom, viu? Muito bem. Aí começou aquele conflito todo, né? A União Soviética e o resto lá, né, dos Estados Unidos, tá? A galera que ganhou, a galera que perdeu, no final das contas todo mundo perdeu, mas, né, Yara? E aí a gente sabe que a Alemanha ficou dividida, né? E aqui, ó, passava o muro, certo? Ó, e dividindo aqui na parte oriental e na parte ocidental, certo? Uma fotozinha aí da queda do muro, certo? Em 9 de setembro de 89, daqui a pouco vai fazer 36 anos, né? 36 anos, daqui a 2 meses, né? Muito bom, né, a reunificação, né, esse momento aí foi muito importante, um marco muito importante na nossa história de redemocratização, né, e tal. Enfim, a gente acredita que as coisas melhoraram um pouco. E aí, como todo mundo sabe, né, Engenheiros do Havaí tem uma música que fala disso, né? O muro caiu em 89. Esse álbum, né, para o pessoal aí que está vindo aí pela primeira vez, eu sou fã de Engenheiros do Havaí, certo? Então vocês vão ver algumas coisas disso aqui ao longo da palestra, certo? A banda em si não existe, ela já acabou há bastante tempo, mas o vocalista, Humberto Gessinger, ele continuou, né, atuando em carreira solo, e o baterista e o tecladista, Lix e Maltz, Augusto Lix e Maltz, eu esqueci o nome dele, Maltz é o sobrenome, se juntaram depois e ainda tocam as músicas antigas, né? E aí ainda fazem turnê. Inclusive, Humberto Gessinger fez um show sábado passado, dia 6, certo? Aqui em João Pessoa, lá no Teatro Pedra do Reino, tá? E como eu tinha avisado na palestra passada, eu estaria lá, né? Portanto,
eu estive lá, certo? E aí, em 1987, eles lançam esse CD, A Revolta dos Dandes, e tem uma música que fala o seguinte, ó. Entre o rosto e um retrato, o real e o abstrato, entre a loucura e a lucidez, entre o uniforme e a nudez, entre a verdade e o rock inglês. Entre mortos e feridos, entre gritos e gemidos, a mentira e a verdade, a solidão e a cidade. Entre tantos corpos com a mesma ferida, entre americanos e soviéticos, gregos e troianos. Eu queria destacar essa parte aqui, né? Entre americanos e soviéticos, porque era justamente o que estava acontecendo em 87, né? Quando ele lançou, era o que estava acontecendo no mundo, né? A Guerra Fria, a disputa exatamente entre americanos e soviéticos, gregos e troianos, né? Então, essa música é uma crítica muito forte ao que estava acontecendo naquele momento no mundo, né? Então, Engenheiros do Havaí é uma banda que toca e faz críticas, né, ao sistema, ao que está acontecendo, né, para tentar trazer alguma reflexão, né, da forma que eles podem fazer. Eles com a música, quem é da medicina, né, com a medicina, quem é da matemática, com a matemática. E aí, Jean, tá? E eu gosto bastante dessa música e pronto, foi exatamente esse trecho. Isso aí foi no show, certo? Sábado, que eu gravei. Ele cantou justamente essa parte aqui, né? Ó. Entre um rosto e um retrato, o real... O som tá meio estridente, né? Porque é do data show aqui, mas... Entre um rosto e um retrato, o real e o abstrato, entre a loucura e a lucidez, entre o uniforme e a nudez. Ó. Ele tá aqui no teclado, ó, o vocalista, certo? Bom, vamos lá. Vocês sabem o que significa o RSS? Sabe? Socialista Soviética, República, União de... Acho que é República. Então quase, tá na trave, tá na trave. Socialista, como é que é República? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Era um dos lados da Guerra Fria, né? O outro lado, o lado que estava com os Estados Unidos, né? Agora, quem sabe o que é o RSO? Isso, né? Uso, muito bem. Certo? Ok. Vamos lá. E esse cara aí, quem sabe? Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, polonês, né? Por que ele é importante? Independente se você da sua religião, do seu credo, mas enquanto pessoa, ativista, certo? Um cara que lutou fortemente contra a Guerra Fria, né, para acabar essas diferenças, todo aquele movimento, tudo aquilo que estava acontecendo, né? Um humanista, certo? Um cara extremamente importante nesse aspecto. Não estou nem querendo discutir aqui a questão religiosa, certo? Conhecido como um dos papas mais queridos, né? Com maior popularidade por todo o trabalho que ele desenvolveu durante o seu pontificado. Ele fez 3 visitas ao Brasil. Ele também era considerado o Papa viajante, né? Viajou ao redor do mundo, né? Um bocado. Em 1980, 1991 e 1997. E o que aconteceu nessa visita que ele fez em 1980? Ele visitou várias cidades do Brasil, dentre elas a cidade de Fortaleza. O que foi que aconteceu lá? Quem sabe? Valendo um ponto na disciplina de cálculo para o pessoal do ensino médio quando for estudar cálculo comigo lá, quando passar para o curso de matemática. Fica guardado, eu prometo. Não tem condição não. Vovó Fé, Não era nem... Eu duvido, meu amigo. Tá aí, eu dou um ponto ainda aí. Dá um ponto também. Meus pais foram, né? Meu pai é de Fortaleza, e eles foram para essa visita lá, quando o Papa estava aqui, e em 1980, e minha mãe, muito danadamente, levante a mão aí, por favor, só para vocês verem quem é. então Gustavo acertou. Gustavo acertou. Furou a fila da galera que estava lá, o presidente, sei lá, né? O pessoal importante lá que ia falar com o Papa. Ela furou a fila dos seguranças, entrou na fila e falou com o Papa, deu a mão a ele lá, certo? Olha aí, tá vendo?
E aí muitas vezes quando meu filho diz, não, a gente não pode fazer isso, eu digo, pode, sua mãe apertou a mão do Papa. Não tem problema não. E aí, não sei se vocês sabem, no dia 13 de maio de 81, lá na praça de São Pedro, ele sofreu um atentado, certo? Isso aí é uma foto lá do momento do atentado dele. E aí, ó, a praça estava lotada, né? Ia ter uma reunião lá, ele ia fazer um discurso e esse carinha aqui, Mehmed, eu não sei como é que fala, né? Um turco, Mehmed Ali Agca, deu um tiro estava com um sniper, né? E deu um tiro nele, acertou, ele perdeu muito sangue e tal, foi atendido prontamente e sobreviveu, né? Claro que depois de uma dessa o cabo não é mais o mesmo, né? Mas ele sobreviveu ainda e terminou o seu pontificado. Em 81. Em 1983, ó, ele vai visitar o cara que estava preso. O cara foi pego logo depois, né? Também, né? Na visita lá do Papa, segurança em tudo que é canto. Eu não sei nem como é que ele conseguiu atirar, né? Mas depois disso ele foi pego rapidinho e lá pelo governo italiano, né? Ele foi condenado à prisão perpétua. Mas aí lá em 83 o Papa foi fazer uma visita a ele, né? E declarou o perdão, né? Do Papa em relação àquilo que aconteceu e tal. Inclusive, se vocês pesquisarem aí no Fantástico, eu lembro que alguns anos atrás teve algumas reportagens sobre isso, né? Eles conversando, o cara dizendo por que atirou e tal. Eu não me lembro muitos detalhes, mas quem se interessar tá aí. Ok? Vamos lembrando algumas datas, tá? Então, a gente tinha começado com o que aconteceu em 1989, né? Aí em 87 teve aquela música de Engenheiros do Havaí. Em 89 teve a queda do Muro de Berlim. Eu falei do Papa, porque o Papa foi muito atuante nessa questão da Guerra Fria, certo? Para acabar. E em 90, o que aconteceu? Quem sabe? Foi não, rapaz. Foi em 94. Essa aí eu assisti. A de 94, a de 90 não. Na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Inclusive, é o único álbum de figurinha que eu tenho completo. Assim, que eu completei na época, né? Depois eu comprei outros, e aí a gente comprava as figurinhas e tudo, aí completava fácil, né? São os únicos 2 álbuns de futebol que eu tenho. O da Copa de 94, que eu completei, dos Estados Unidos, e o de 98 da França, mas aí esse eu não completei não. Bem, o que aconteceu em 1990? Cara, marco histórico. Quem sabe quem é esse cara aí? Quem sabe? Não. E essas bolinhas, né? Tem umas bolinhas também. Ah, mas as bolinhas são efeito da imagem, né? Da foto. Olha só. Tia Dina. Ó, o quê? O que é isso? Ó, vocês estão vendo aqui essa imagem? Essa imagem é uma ampliação desse pôster que está aqui, ó. Certo? Esse pôster é um pôster de verdade mesmo, certo? Foi feito com uma foto, na verdade está como pôster aí, mas é uma foto, se eu não me engano ela pertencia a Sarney, certo? Essa foto. E aqui é a ampliação, tá? Aí eu vou continuar a história. Daqui a pouco eu falo porque eu falei de Sarney e tal. Essa ampliação aí daquele pôster lá, né? Daquela foto, tá aqui mostrando esse rapaz aí. Esse rapaz aí que vocês estão vendo, é esse rapaz aí. Isso é o Papa, quando numa dessas visitas veio ao Brasil, tomando chimarrão, certo? E aí Sarney tinha essa foto. E aí, isso aqui é a capa do álbum de Engenheiros do Havaí, certo? Lançado em 1990, e o nome desse álbum é... Opa, aqui é a contracapa, né? Aqui é a capa da frente. Ó, aqui é a imagem, tá vendo? Ó, ela ampliada aqui, né? Certo? O nome desse álbum é O Papa é Pop. E aí ele está fazendo uma referência justamente ao Papa, e ele fala pop. Pop, primeiro, pop é uma abreviação de popular, né? Mas de popular no bom sentido, certo? Não no sentido pejorativo. E aí ele está falando que o Papa é pop justamente porque a cada lugar que ele visita, em cada lugar que ele visita, ele tenta, né, se fazer parte daquele povo, né? Então ele vem para o sul e ele toma chimarrão lá com a galera. Ele vem para o Nordeste, tem uma foto dele usando um chapéu de cangaceiro, certo? Então o Papa é popular. Esse Karol Wojtyła foi o Papa popular, certo? E nessa época, então, fazendo tanto críticas ao sistema, né, que estava sendo derrubado, né, a queda do Muro de Berlim e tal, e a reunificação lá, e também
né, falando nessa música em particular, também tem uma música que se chama, né, O Papa é Pop, ele fala, né, justamente do Karol Wojtyła, mas aí ele também fala da questão que o mundo está se tornando pop, mas aí agora o pop no sentido mais pejorativo. Tudo está sendo popularizado demais, muito rápido, as coisas estão começando a ser efêmeras, né? E aí se popularizando no sentido de que as pessoas estão perdendo sua identidade, né? Não o popular como o Papa, né? Que se mistura e faz parte daquele povo, mas o popular agora nisso. A gente está perdendo nossa identidade. O que é uma calça jeans, se não mais do que uma moda que veio dos Estados Unidos e agora o mundo todo usa, né? Então a gente perdeu nossa identidade, né? Os indígenas estão perdendo suas identidades usando calça jeans, por exemplo, certo? Então aí nessa música ele faz uma crítica muito forte a isso, nesse sentido de que tudo é pop, certo? Então o CD foi lançado em 1990, foi, se eu não me engano, o terceiro disco. O primeiro foi de 86, chamado Longe Demais das Capitais, o segundo aquele amarelo que eu mostrei, de 87, A Revolta dos Dandes, e esse é o terceiro, que é o primeiro da década de 90. Posso estar errado aí, mas é o primeiro da década de 90, se não foi o terceiro, foi o quarto. Foi o disco de maior sucesso deles de vendas, com mais de 350 mil cópias no ano de lançamento. No total teve 500 mil cópias. Aí você fala, 500 mil cópias, besteira. Hoje tem influencer aí com 1 milhão de pessoas. Meu amiguinho, se lembra que aqui não tinha internet, né? O negócio era diferente. Você tinha que ir na loja comprar seu CD, seu disco. Era caro, não era... Era disco, tem CD também, mas foi lançado depois. Era disco LP, não era todo mundo que tinha um reprodutor, né, de LP. Então, cara, nessa época que você vender 500 mil, é hoje como acaba ter, sei lá, talvez bilhões de seguidores, certo? Eu não conheço ninguém que tem bilhões de seguidores. Bilhões eu até sei, mas bilhões não, certo? Então, isso aqui, para a época, é algo estrondoso, certo? E principalmente porque nessa época, que foi que a gente falou aqui, foi a época, quer dizer, eu acho que eu não falei não, né? Mas foi um período de crise econômica muito grande e foi quando houve o confisco dos bens, né, e valores, né, por Collor, né, da poupança, quando ele travou a poupança de todo mundo, né, a galera não conseguia mais tirar dinheiro. Então, meu amigo, o Brasil estava sem dinheiro e os cabos ainda conseguiram vender 500 mil discos. Cara, isso foi um feito incrível, certo? Metade eu não arriscaria não, mas era bem menos significativamente, com certeza. E aí, a música começa assim, ó. Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto, todo mundo tá comprando os mais vendidos. Ó, a questão da popularização. Você chega numa livraria, aí eles já montam de propósito, porque eles querem vender, eles montam lá um stand, né? Os 10 livros mais vendidos. Meu amigo, aquele livro não vendeu nenhuma cópia ainda, mas ele bota lá, no outro dia vendeu 500 mil cópias, né? Então, todo mundo está comprando os mais vendidos, é qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas, qualquer qualquer notícia. Qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém está salvo. E é isso que ele quer dizer. Qualquer coisa que se mova. Todos nós somos alvos dessa massificação da cultura, dessa popularização da cultura, certo? E aí aqui no final ele repete, né, e tal, um disparo, um estouro, justamente o que aconteceu, né, com o atentado lá do Papa. Ó, o Papa é pop e o pop. O pop não poupa ninguém, nesse caso é de novo a questão da popularização, né? Ninguém escapa disso, né? Todos nós somos pop nesse sentido. Eu também me lembro que alguns vestibulares que teve, eles exploraram muito essa temática, né? Foi? O que aconteceu também, tem essa questão de não é Enem, né? No começo do Enem e no segundo, 2020, não acho que antes do Enem. Eu não me lembro não, essa prova aí talvez eu não tenha feito não, embora eu tenha feito várias. E aí, sim, aí aqui, né, ó, o Papa levou um tiro a queima-roupa e o pop não poupa ninguém. Aí ele repete, né, o Papa é pop e tal, porque isso é o refrão da música, né, tá? E aí, foi com essa música que eles abriram o show, né? O nome do show é Revendo o que Nunca Foi Visto. Rapaz, eu cheguei lá atrás, peguei um lugar lá na frente, ó, tava bem bacana. Olha, ó. Qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém está salvo.
Esse eu vou passar porque ficou ruim, tá? Como eu não sabia que eu ia usar isso na apresentação, aí infelizmente eu só não gravei o refrão, né? Só gravei aqueles 2 pedacinhos. Mas foi o começo, certo? E aí, o Papa é pop? É, né? O Karol Wojtyla, o João Paulo II, é o Papa pop, certo? Lucas, a bala está incrustada na coroa de Nossa Senhora, lá em Fátima. E é. Não sabia não disso. Bacana. Lá em Fátima. Nossa. E agora? Quem sabe quem é esse? Oi? Rapaz, eu acabei informado mesmo, viu? Certo? É, tem que estar sintonizado, muito bem. Esse aí é o nosso Papa Robert Prevost. Papa Leão XIV. Não é isso? Só uma observação, tá? E aí? Essa apresentação era para ter ocorrido em maio, mas houve alguns problemas e a gente não pôde fazer na data marcada. Então, em maio, certo? Aí, por isso que isso aqui, se você conseguir imaginar que você está lá em maio, aí você vai entender mais um pouco também. Esse é o nosso Papa aí, né? E esse Papa é matemático. Ele não é pop, mas ele é matemático. Vocês sabiam disso? Deixa eu ver. Saíram muitas notícias quando ele assumiu, né? Quando ele foi escolhido, né, como Papa, lá no conclave, né? Papa Leão XIV tem doutorado e publicou artigos sobre a probabilidade da existência de Deus. Vocês viram isso? Ninguém viu essa manchete? Tá aqui a fonte, viu? Para não dizer que é mentira minha. Certo? No site do Terra aí. Aí depois que você procurar, é aquele negócio, né? Um site lança uma notícia, todos os outros replicam a mesma coisa, né? Você vai encontrar 500 no G1, na Folha, onde você quiser. Certo? Eu não vou ler isso aqui não, tá? Mas, olha só. Papa Leão XIV tem doutorado e publicou artigos sobre a probabilidade de Deus. Aí na notícia seguinte, homônimo do religioso e matemático Robert Prevost, o Papa, publicou livro sobre a probabilidade da existência de Deus. Deixa eu ver se... Correção. O G1 errou ao informar que o matemático Robert Francis Prevost, que viria a se tornar Leão XIV, publicou um livro sobre probabilidade da existência de Deus. E aí, beleza? O texto é de autoria de um homônimo. Homônimo é um nome igual, né? 2 pessoas que têm o mesmo nome, certo? O autor é um americano também chamado Robert Prevost, que, assim como o agora pontífice, formou-se em matemática. E o erro foi corrigido, certo? Tá aí, ó. Então, na verdade, essa notícia aqui tá errada, né? Certo? Quem escreveu o livro sobre a probabilidade da existência de Deus foi este Prevost aqui, certo? Que inclusive faleceu em 2024, tá? O que é que eu estou querendo chamar a atenção com isso aqui, certo? Cuidado, tá? Quando a gente lê notícia na internet, tá? Tem muita coisa errada, certo? Muito. Só que aí, o cara lê primeiro essa notícia aqui e depois sai divulgando isso, né? Esqueceu de ver, porque a notícia com a correção sai 5 dias depois, aí o cara não viu, né? E aí depois fica fazendo desinformação, certo? Pesquisei que só, viu, para encontrar essas coisas. Tá? Assim, para descobrir nesse negócio todinho, entender o que foi que tinha acontecido. Não, não é fake. Fake, não no sentido que a gente utiliza fake. A gente utiliza o termo fake no sentido pejorativo quando você cria de maneira proposital, intencional, uma notícia para causar o efeito que você deseja, né? Não foi o caso aqui. Aqui foi um erro sem intenção, porque os caras são de fato homônimos, né? Então, quando o livro do cara é publicado, desse Robert aqui, ele não publicou como Robert Vard Prevost, só apareceu Robert Prevost. Aí o cara faz, bem, eu sei que o Papa é matemático, eu sei que o Papa é teólogo, tem um livro de um matemático, Robert Prevost, sobre Deus, tá, é o Papa, né? O cara pensou logo. É muita coincidência, pois é. Então, eu não acredito que foi intencional, mas sempre é importante a gente checar as coisas, certo? Tá aí, o nosso Robert Prevost foi eleito em 8 de maio. Essa apresentação era para ter ocorrido no dia 9, se eu não me engano, 9 ou 10, por isso que eu ia falar dele também, certo? Logo depois dele ter sido eleito, né? Ele é o... Quem sabe dizer esse número aqui, ordinal? Esse aqui. 267º. Acertei? Acertei? Ufa, ainda bem, né? Ufa, que essa eu sabia. Também. Mas tu não soubesse, tu dizia que sim, pronto, tava tudo certo. Tudo. Oi.
mandar eles... Decorar um negócio dessas coisas. E aí depois a gente esquece, né? É uma falta de absurdo. E tem prova. Aí você vai pesquisar e vai ensinar pra gente na A próxima. criança tem que decorar e ainda é punida Quando não sabe. Pois é. Aí pergunta o professor de matemática e o cara não sabe também, né? A gente só decora na hora da aula. Isso. Bem, mas de fato ele é matemático, certo? Ele se formou na Universidade de Vila Nova, né, em 77. Aí depois fez mestrado em teologia. Antes de entrar para fazer o mestrado e o doutorado, né, em direito canônico, ele trabalhou muito como professor de matemática também, certo? A família dele é meio misturada, a mãe é de um canto, o pai é de outro, assim, misturada nesse sentido, né, de nacionalidades diferentes, os pais. Então ele é fluente em inglês, espanhol, italiano, francês, português, latim e alemão, só. E a gente aqui mal fala o português correto, né? Estamos bem, viu? Nacionalidade peruana, e ele foi o terceiro Papa matemático. O primeiro foi o Papa Silvestre II, que foi o 139º Papa, certo? De 2 de abril de 999 até 12 de maio de 1003, foi curto, né, aqui o papado dele, certo? E o Papa João XXI, que foi o 187º, estou me arriscando nessas, viu? Papa, né, de 20 de setembro de 1276 até 20 de maio de 1277. O que é que tem a ver o Papa e a matemática? Olha que bacana. Vocês já leram aquele outro slide? Ou não? Deu tempo de ler? Deu? Droga. Quem é considerado o primeiro Papa? Alguém sabe? Pedro, né? Pedro apóstolo é considerado, né, na tradição da igreja, considerado o primeiro Papa. E aí, olha o que tem aqui. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tanto peixe, a rede não se rompeu. É naquele momento que eles estão tentando pescar, né? E aí Jesus diz, vai ali. Ele diz, Senhor, a gente já pescou aqui o dia todinho e não pegou um peixe nem uma piaba. Aí ele faz, vá ali, vá, pesca ali. Era dali mesmo que a gente estava vindo. Aí ele diz, homem, vá lá. Aí ele volta. Aí quando voltam, pesca essa quantidade aí de peixes, né? Os números na Bíblia muitas vezes querem dizer outras coisas, né? Mas eu não vou fazer uma análise hermenêutica aqui escatológica não, certo? Vamos fazer uma análise matemática do número 153, tá? 153 é um dos poucos raros números que é formado, né, pelos cubos dos seus algarismos, ó. 1 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais 5 ao cubo. Existem apenas outros 5 números que têm essa propriedade. O número 53 é interessante, né? Ele também é formado pela soma dos algarismos de 1... Dos algarismos não, desculpa, né? Dos números de 1 a 17. E o que é que tem, em particular, que acabar no 17? É justamente porque ele também é chamado número de Harshad, que o número de Harshad é quando esse número é divisível pela soma dos seus algarismos. A soma dos algarismos aqui é 6 mais 3, 9, né? Então, quando o número é divisível pela soma dos seus algarismos, ele é chamado de número de Harshad, que é o que acontece aqui, ó. 153 dividido por 9 dá 17. E aí, ainda mais, ele é a soma dos números de 1 até 17, que é o resultado dessa divisão. Olha aí que impressionante, certo? E, para completar, ele também é a soma dos fatoriais de 1 até 5. Ó, fatorial de 1, fatorial de 2, fatorial de 3, fatorial de 5. Todo mundo sabe o que é fatorial, né? Aqui? Tá. Quem não souber, depois Google, ele explica para vocês. Vamos lá. Então, Deus abençoe o Papa e Deus nos abençoe. Agora, última pergunta para a gente acabar com essa parte aí. Viu, Gustavo? Por que a gente chama ele de Papa Leão XIV e não Papa Leão XIV? Yara, tu sabe dessa? Não? Como é, Paulo? Não, rapaz, deixa de complicar o que é simples. Porque antes de ser Papa, ele era cardinal e não ordinal. Certo? Então era mais simples do que você queria. Então, vamos continuar. Tá, vamos. Vamos falar de matemática então, né? Agora um pouquinho. Então, nosso tema de hoje são equações cúbicas, né? Equações cúbicas são equações
cujo termo de maior grau, né, a incógnita de maior grau é o 3, e elas, na sua forma geral, elas aparecem assim, né? ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d igual a zero, onde a, b e c e d são os coeficientes, x é a nossa incógnita e o a necessariamente é diferente de zero, né? Isso aí é fácil. Agora, era uma vez um problema de mais de 3.000 anos. Os babilônios, mesopotâmios, egípcios e os gregos já sabiam resolver equações quadráticas, né? ax ao quadrado mais bx mais c, né? Igual a zero. Agora, as cúbicas, meu amigo, eles não sabiam, não. As cúbicas davam problema. Mais de 1.700 anos antes de Cristo. Então, o problema de resolver as equações cúbicas é considerado o problema mais, eu não vou dizer difícil, porque difícil depende da pessoa, né? Mas o problema que mais demorou na história da matemática para ser resolvido. A gente, muitas vezes, quando a gente pensa em um problema que demorou bastante para ser resolvido, a gente, em geral, a gente do meio da matemática, né? Lembra do último teorema de Fermat, né? Mas que foi resolvido recentemente, em 94, por Andrew Wiles, né? O problema lá de alguns séculos para trás. Aqui tem 3.000 anos, meu amigo. Esse problema resistiu às maiores mentes da humanidade que tentaram trabalhar com esse problema durante mais de 3.000 anos. A galera tentou muito resolver esse negócio e só foi resolvido em 1500 e uns quebradinhos, certo? E vocês aí? Vocês sabem resolver uma equação quadrática? Quem sabe? Cadê quem falou aí? Do jeito que quiser. Foi? Quem quer fazer essa? Valendo metade de meio ponto. Um quarto de ponto. Vai. Vem resolver essa. Do jeito que quiser, homem. Do jeito que quiser, venha. Queria só fazer uma observação. Eu comecei a fazer essa conta aqui, tá? Qual? Qual conta? Número de rachado. Número de rachado. Se tiver errado, tu não diz não, viu? Não é isso não. É só porque eu fui ver assim, será que isso não é óbvio não? Quer dizer, toda vez que um número for o somatório de uma sequência numérica de 1 até tal número, isso significa uma soma de uma PA com o Peraí, deixa eu vir aqui para perto de você para gravar aqui o microfone. Vá. né? Então, quando um número é uma soma de uma PA que começa em 1 e termina em um número Não é n, problema. a fórmula disso vai ser o quê? Como é a soma de uma PA? É n vezes a índice 1 mais a índice n dividido por 2. Então, na verdade, todo número que respeitar essa sequência... Onde eu parar essa sequência, né? E aquela então ela soma vai ser divisível, né? vai dar aquele resultado ali. Olha aí, tá vendo? Eu não tinha nem pensado nisso. Na verdade, eu tinha nem pensado em pensar sobre isso. Mas muito bem, ó. Matemática é assim, o cara já começa a ver um número aí e já começa a fazer conta. Boa. Obrigado pela contribuição. E aí, quem vem no quadro fazer essa? Chega. Venham. Cuidado para não bater na câmera aí. Você tem o quadro todinho ali para você fazer. Hã? Para ver se eu consigo resolver, né? Consegue, rapidinho. Ou pelo menos indica o caminho, mostra como é que faz. Pronto, vou pegar delta, né? E delta é v ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então seria v ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 27. Muito bem, gostei já do menos 27. Pensei que você ia dar bobeira nisso. Tá bom. E vai para lá, muda de Isso. sinal. Aí, depois do 26, eu não sei como é. Eu lhe ajudo, tem calculadora aqui. Puxa, posso... Pode. Está ótimo. Vá, 26 vezes 26, né? É, isso aí. Tá. 676. Aí agora 4 vezes 27, né? É. 108. Aí 108 mais 676, né? 676. 784. X é 2B
Isso. Agora bem. 28, a raiz de delta. Ah, é 26? É, isso aí eu vou lhe ajudar nessa etapa. Caneta? Caneta, caneta ou caneta do quadro? Caneta mesmo. Só Tem. Deixa eu anotar o meu número aqui. Meu setor, como você tem que não me chama. Beleza. Eita, tem que avisar ele lá porque... Ah, só uma caneta. Beleza, obrigado. Tá bom, valeu. Tá pegando direitinho aí ou tá cortando minha cabeça? Tá cortando minha cabeça não, né? Não. Pronto, beleza. Então, ó, como é teu nome? Samuel. A gente, Samuel fez aí. Palmas aí para Samuel. Teve coragem de vir pro quadro. Tudo bem. Vai ficar registrado para a posteridade, viu, Samuel? Porque essa gravação vai pro canal do YouTube lá do IF, viu? Já estou pedindo autorização, tá? Pode? Beleza. Então, Samuel resolveu aí, né, essa equação quadrática, tá? Qual foi o método que você usou? Como é que chama isso aqui, hein? Fórmula de Bhaskara. Beleza. Agora, vamos saber se você usou o método raiz ou Nutella, né? O que é que vocês acham? Foi Nutella, né? Claro que foi Nutella, né? Claro, claro. Né? Rapaz, fazer isso aqui é um algo... Oi? Só faltou o resultado da raiz, né? 28, ele botou aqui. É porque eu disse a ele. Não, da raiz, da solução da equação. Aliás, aqui embaixo faltou o sobre 2A, né? Exatamente. Faltou o sobre 2, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu vou lhe ajudar, não tem problema não. Não é desmérito não, tá? Então aí aqui tem um sobre 2. Embaixo ali, na forma. Aonde? Na forma que ele também botou, né? Sim, aqui na forma. Isso, obrigado. Tava nem vendo. Tá bom. Certo? Aí já uma observação, tá? Quando você vai escrever frações, o x igual aqui, ó, ele fica... O igual fica no meio da barra aqui da fração, certo? Então teria que corrigir aqui também, mas ok. Então aqui vai dar tudo isso aqui dividido por 2, é isso, é? É 1 e menos 27. Então aqui por 2, né? E aqui por 2. Não é isso? Tá. A gente vai conferir essas contas já, porque o que eu queria que você mostrasse era o método, certo? Então, esse método aí é o método Nutella, né? Por quê? A gente falou que lá, não sei quantos mil anos atrás, o pessoal já sabia resolver esse tipo de equação. Mas olha o que é que tu está fazendo. Tu resolveu usando... O seu problema apareceu dessa forma, né? Com essa notação algébrica que a gente tem hoje. Sabe quando é que isso aqui... De quando é isso aqui? Século XVI, 1597, quando Viette começa a introduzir esses símbolos para a gente usar na matemática. São as nossas letras da matemática, né? Então, lá, 3.000 anos atrás, eles não tinham esses símbolos. Como é que ele fazia? Aí é o método raiz, né? Aí é que é na marra, aí é que é massa. Aí, ó, então eles tinham que ter uma ideia diferente. Então, isso que a gente aprende hoje aqui, e a gente muitas vezes reclama quando está no ensino médio, ter que decorar uma fórmula, né? Ainda é Nutella, vamos aprender o jeito antigo para ver se ele conseguia fazer? Ali era que era uma sacada, você tinha que entender o problema. Até porque os problemas, antigamente, né, antes dessa simbologia aqui, eles não apareciam assim, resolva... Ah, meu amigo, não tinha uma lista de exercícios que o professor mandava para você, resolva as seguintes equações, tá? Aí 20 equações para você resolver, aplicar o mesmo método 500 vezes e repetir aquele processo. Não, cara. Os problemas eram narrados, certo? Daqui a pouco eu vou ler um problema, como era um problema que o cara tinha que ler, entender e aí tentar resolver. Então, como não tinha símbolos, né, a gente não resolvia uma equação de maneira genérica. Os problemas eram específicos. Quando você lia, tal, aí você montava, aí você já tinha aquela equação. E aí aquela equação é que você resolvia. Hoje em dia não. A gente monta, né, uma expressão genérica que resolve qualquer equação, né, quadrática aqui nesse caso, certo? Então, antigamente não, certo? E aí... esse foi o trabalho genial do cara para resolver as equações cúbicas. Mas aí eu quero mostrar, né, já que eu falei que seu método é Nutella, vamos ver aqui o método raiz. Olha só como os gregos resolviam isso. Oi? Oi?
É sério? Então nem gravou o que ele fez? Não. Mas, rapaz... Bem, ficou na minha, eu vou mandar pra ele. E é. Pera aí, deixa eu dar uma olhada, só pra eu ter ideia aí. Ô, Lucas, eu queria fazer uma pergunta aqui a todas Manda. e todos. Manda. Se alguém sabe fazer rapidinho com algum outro método, a resolução Caraca. Eu vou... Ô, rapaz, se você tivesse dito antes, ó... Perdi a gravação do que tu fez, bicho, tá vendo? Mas tudo bem, obrigado pela sua participação de qualquer forma. Mas ficou gravado no meu, certo? Mas agora, então, eu vou mostrar aqui o... é x ao quadrado mais 26x é igual a 27. 169x, 26x é igual a 27. eu fiz por completamente quadrado. Tá, outra técnica aí, né? Completar quadrado. Então, fazer o seguinte. Eu poderia subtrair o 27 de um dos lados e colocar de uma forma genérica x ao quadrado mais 26x menos 27, igual a zero. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o coeficiente b aqui, que é o 26, vou dividir por 2 e elevar ao quadrado. Por que disso? Tem uma interpretação geométrica que isso aí é justamente você estar completando um quadrado de forma geométrica. E é o que a gente vai fazer, mas de forma algébrica. Então, de forma algébrica, a gente vai pegar o coeficiente b, que é 26, dividir por 2, que vai dar 3, e elevar ao quadrado, que vai dar 170. Ô, bicho, peraí. Tem que ficar perto de tu pra gravar a voz aqui. Certo. Vai. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer esse passo aqui. Mas fala alto isso pra pegar aqui no microfone. A gente tem que o 26 é o coeficiente b. Tá ok, agora é mais? 26 dividir por 2 e elevar ao quadrado. 26 dividido por 2 vai dar 13. Então, a gente vai ficar com 13 ao quadrado, que é igual a 169. Esse 169 a gente vai somar em ambos os lados aqui. Então a gente vai ficar com x ao quadrado mais 26x mais o 169. Faltou o x aí no 26. Isso. 26x mais o 169. E do outro lado, como eu subtrair 27 de ambos os lados, eu vou pegar esse 27, repetir ele e também somar 169, porque pelo Manter a igualdade da equação. isso, para manter a igualdade, tudo que a gente fizer de um lado a gente tem que fazer do outro. Então aqui eu vou somar 169 também. Aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Quem é da matemática, se a gente extrair a raiz tanto do primeiro termo quanto do último termo, e a gente interpretar isso como sendo um quadrado da soma, a gente vai ter que, esses três termos aqui são interpretados como um trinômio quadrado perfeito. Amigo, Isso. tu sabe qual é o termo desse da fórmula? Oi? O nome da fórmula. Nome da fórmula? Disse aqui que ele tá fazendo? Isso é um produto, A técnica de completar quadrados. isso é um produto notável. Que é o quadrado que ele está completando aí nisso que ele está falando exatamente agora. Ele está transformando esse trinômio num quadrado perfeito. Essa expressão aqui a gente consegue representar como sendo dessa forma aqui. X mais... a 13, raiz né? de 169 é 13, então a gente vai ter que aqui vai ser x mais 13. Tudo isso a gente vai levar ao quadrado. E se a gente expandir isso aqui, a gente retorna aqui. Se a gente fatorar, a gente volta para o x mais 13 ao quadrado. Aqui do outro lado a gente vai ficar com 169 mais 27, vai dar 196. Certo? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a raiz de ambos os lados. Então a gente vai aplicar na raiz aqui. A gente vai ter que o índice da raiz vai cancelar com o 2 aqui desse produto notável. E do outro lado, a gente vai ter que a raiz de 196 vai ser igual a 14. Então a gente vai ficar com x mais 13 igual a mais ou menos 14. Certo? Vai ficar assim. Aí x dá 1 e menos 27, né? Aí a gente vai ter que subtraindo 13 de ambos os lados, a gente vai ter que x vai ser igual a mais ou menos 14 e aqui menos 3. Então a gente vai ter duas soluções, já que é uma equação de segundo grau. Uma onde o 14 vai ser positivo e a outra o 14 vai ser negativo. Se o 14 é positivo, a gente vai ter 14 menos 13, que vai dar 1. E se o 14 for negativo, a gente vai ter menos 14 menos 13, que é igual a menos 27. Então, E aí encontrou as soluções lá que... vai ser Encontrou as mesmas soluções que você encontrou, né? C1 e menos 27. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, gostei. E, Uma pergunta de novo. Alguém sabe outro jeito? Deixa eu ver quem. Aqui. tem, rapaz.
Posso dizer pelo menos o nome? Outra técnica. Através das... Não, aí breu fino você precisa saber de uma raiz, né? Técnica de pela soma e produto, né, dos números. Tal, também pode ser, né? Pode ser buscar raízes racionais, né? A gente tem várias maneiras. Mais alguém aí ia falar? Mais algum aí? Que Yara perguntou? Não? Então deixa eu avançar aqui, ó. Porque era justamente essa ideia que eu queria mostrar a vocês. Você chegou no método quase raiz, certo? Bateu na trave. Aliás, até porque você explicou. Você disse que ia usar o método de completar quadrados, mas de maneira algébrica, né? Então, lembrando que a álgebra surge muito depois do método raiz mesmo. A técnica que você usou é a técnica raiz, mas ela é feita de maneira geométrica. Você fez da maneira algébrica, né? Então você foi quase lá, né? Muito bem, mas sua explicação aqui foi muito bacana. Só que aí tem uma passagem aqui que eu queria fazer uma observação. A câmera pega aqui onde eu estou escrevendo? Pega? Pega. Beleza. Nessa sua passagem aqui, ó, daqui para cá, a gente pode fazer o seguinte, ó. Você tem x mais 13 ao quadrado igual a 196. 196 eu posso escrever como 14 ao quadrado, certo? Quando dois quadrados são iguais, o quadrado de dois números é igual, o que é que significa? Qual é a relação entre esses dois números? Esse cara daqui de dentro, que está sendo elevado ao quadrado, né? Tem que ser igual a esse cara ou igual ao seu simétrico, né? Que aí vai dar justamente isso que você vai encontrar aqui, ó. O x mais 13 tem que ser igual a mais ou menos quem está aqui dentro, certo? Porque quando você eleva ao quadrado tem que dar a mesma coisa, né? Então, x mais 13 igual a 14 e aí você chega no mesmo resultado, né? Mais ou menos 14, né? Só que o que eu queria observar aqui era o seguinte. Nessa época, você acha que era possível ter esse resultado aqui? Cadê o outro resultado lá, né? O menos 27. Nessa época que eu estou falando aqui é na época dos gregos, tá? Dos babilônios, lá 1000 anos antes de Cristo, tá? Não. Sabe por quê? Porque não existiam os números negativos. Certo? Então essa solução aqui era impossível. Não era impossível, hoje em dia a gente diz, é impossível, porque às vezes quando a gente está falando de número negativo, pega um problema de física, né? Onde a variável é o tempo, aí você encontra uma resposta negativa, aí você diz, é impossível porque não tem tempo negativo. Não, cara, o problema lá era muito pior o impossível. Não é porque não existe tempo negativo, é porque não existe número negativo. Certo? Nessa época. Os primeiros registros de números negativos surgiram na China, num manuscrito de 200, do ano 200, certo? Para fazer algumas contas lá, e onde eles representavam, principalmente contas relacionadas com dinheiro, né? Fazer, somar a dívida e tal, onde eles representavam os negativos com preto e os positivos com vermelho, certo? Foram um dos primeiros registros. Mas isso só veio ficar mais forte no final do século XV, 1490 e pouco, com o Luca Pacioli, um frade franciscano que produziu também mais textos na área também de economia, né? Fazendo conta, né, de dinheiro e tal. E aí ele formalizou um pouco melhor essa questão dos números negativos. Então, não tinha, cara, número negativo. Então, esse método, embora você tenha sugerido o método correto, que é o completar quadrado, esse método ainda não tinha como ser utilizado lá naquela época. Então, a ideia aqui é o seguinte, mas você está de parabéns, principalmente pela coragem de ter vindo aqui para frente, certo? Posso apagar? A ideia aqui é o seguinte, ó. E por que isso é importante? Porque, enquanto matemáticos, é importante a gente ter ideias. Não é só saber fazer conta, tá? E aí, quando você pega um grego lá que não tinha a ferramenta que a gente tem hoje, não tinha os números negativos, e ele precisava resolver o problema, ele tinha que pensar como fazer, cara, né? E aí, lembrando, quando a gente fala da matemática grega, em geral, a matemática grega, quando a gente usa o termo matemática para a época dos gregos, significa o quê? É sinônimo de quê? Geometria, né? A matemática grega é baseada fortemente na geometria. Então, quando ele vê esse termo aqui, ó, x ao quadrado, ele imagina o quê? Um quadrado. Então, isso aqui é uma área. Isso aqui representa a área de um quadrado de lado x, né? Certo? Tá aqui meu quadradinho. Então, esse x ao quadrado é a área desse quadrado. E aqui é o quê? 26x. Um retângulo agora, né? De lados o quê? 26 e x.
certo? Então, o x está aqui e o 26 eu vou botar aqui, tá? Ó. Me ajudem, né? Não está em escala, certo? Mas você entendeu, né? Que aqui é o lado x e aqui é o 26, certo? 2, 4, 6, eu vou botar 8 aqui, tá? Então, 26. Ok? O que é que ele está dizendo? O que é que essa equação representa? Quando eu somo essas duas áreas, isso tudo tem que me dar uma área de quanto? De 27. Ok? Ele está somando áreas. Grego pensa em área, em geometria. Certo? Então ele está somando áreas e o valor dessas duas áreas tem que estar 27. E agora, bicho, o que é que ele faz? Ele olha para cá, aí ele faz o seguinte. Eu vou dividir esse retângulo aqui ao meio, tá? Olha a sacada. Vou dividir esse retângulo ao meio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ok? Então aqui agora virou 13, né? Eu vou botar aqui para cima, certo? Esse pedaço aqui virou 13, né? A metade do 26, certo? Esse lado aqui continua x. Aí agora eu vou apagar esse cara. Gustavo, bicho, presta atenção, cara, para tu aprender esse negócio. E aquele pedacinho que eu apaguei, eu não apaguei nem porque eu estou perdendo ele não, tá? Ele era assim, ó, eu vou fazer isso, ó. Vou transportar ele para cá, tá? São 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4, certo? Ó, 4 quadradinhos aqui. Ficou assim, concorda? Então agora esse pedaço aqui todo, que era esse outro comprimento aqui, né? Veio para cá, esse aqui é 13, certo? Ok? E isso aqui é x. O que foi que tu fez mesmo? Não, a técnica. Não, o nome da técnica. O nome da técnica. Vou completar esse quadrado aqui, filhinho, ó. Então, para eu transformar essa figura agora num quadrado, por isso que a técnica chama-se completar quadrado. Então, eu quero completar esse quadrado. Então, eu preciso desta nova área aqui, né? Certo? E quanto é esta área aqui, para que isso tudo aqui fique um quadrado? 13, que é esse lado, né? Ó, certo? E esse lado aqui? 13. 13 é o quadrado. Ok? Só que isso aqui, ó, esses 3 pedacinhos aqui, ó, é isso, né? Então, quando eu completo o quadrado, eu estou adicionando uma nova área, né? Uma nova área de quanto? De 13 ao quadrado. Então, fazendo analogia agora com a álgebra, minha equação agora virou x ao quadrado mais 26x mais 13 ao quadrado. Não é isso? Coincidência, foi o que tu fez, não foi? Tá vendo? E aqui, para manter a igualdade, do jeito que você fez, se eu tenho 27, então 27 mais 13 ao quadrado. Ok? Então, essa área toda aqui agora, ela vale quanto? 27 mais 13 ao quadrado. Dava quanto mesmo que eu esqueci? 196. Aí agora, olha que fácil. Essa área toda aqui é quem? X mais 13, né? O lado do quadrado, ó. Então, essa área aqui é quanto? Ela é x mais 13 ao quadrado. Que tem que dar igual ao 14 ao quadrado lá, né? Que é o 196. E aí voltou para o resto da álgebra que você já fez as contas. Sacaram? Então, isso é completar quadrado. Tá? Um método desenvolvido pelos gregos, pensando geometricamente. Então, você foi na trave. Mas você mostrou o método algébrico, mas o método que é a representação desse método geométrico. E toda essa brincadeira aqui vai ajudar a resolver a equação cúbica e a equação quártica, que a gente não vai falar dela, certo? Senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Ok? Então pronto. Não, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu voltar a câmera para cá. Aí. Pronto. Então, está lá no Renascimento, né, meados do século XV, 1400 e alguma coisa, né, um fenômeno sociocultural, né, que está acontecendo lá na Europa, né, renovação do interesse pelas coisas do espírito em seu mais alto nível,
efervescência criativa, né? Os caras estão produzindo muito de tudo que você imaginar, de teologia, de matemática, de física, de química, né? Embora essas disciplinas às vezes ainda não tenham esses nomes, né? Mas as ideias. Então, nas artes plásticas, literatura, arquitetura, tudo que você imaginar, século XV lá com o Renascimento explodiu, né? Em termos de ciência, conhecimento e tal. Epicentro, né? Onde isso foi mais forte, na Itália, né? Alguns nomes, que são os que a gente vai falar deles aqui: Scipione del Ferro, Girolamo Cardano, Nicola Tartaglia e Ludovico Ferrari. E eu esqueci de trazer o livro dele que eu ia mostrar a vocês. Galileu Galilei. O cara é tampa. Tem um livro dele, que é o que eu ia mostrar para vocês, chamado Ciência e Fé. Muito bom. Coincidência, ó. Ele nasceu no dia que morreu Michelangelo e morreu no dia que nasceu Newton. Incrível, né? Bem, uma contribuição de Newton, quem sabe dizer? O enunciado, né, dos princípios da mecânica, teoria da gravitação, né? Tá? E Michelangelo? Galileu eu já falei, né, do livro. Mas alguém sabe outra coisa? O quê? Não, Galileu? Não, Michelangelo já. Galileu primeiro. Pois é, todo mundo acha que ele fez o telescópio, né? Não exatamente. Ele aperfeiçoou a ideia do telescópio, mas a principal contribuição dele com o telescópio foi usar o telescópio para observar o céu, certo? Ele que teve essa sacada. Se eu não me engano, os telescópios foram inventados por Leeuwenhoek, né? Eu sei desse nome, eu lembro desse nome, eu não sei se foi antes ou foi depois, Leeuwenhoek. Mas a ideia do microscópio era observar mais para perto as coisas que estão aqui, né? E Galileu teve a ideia de, vou olhar para cima, certo? Claro que tem muito conto aí nessas coisas, né? Não necessariamente foi ele o primeiro que olhou, né? Mas foi ele que, a partir do olhar o céu, conseguiu desenvolver um bocado de coisa, certo? Principalmente no que deu origem à astronomia, né? Mas tá, e Michelangelo? Isso. E usava que arma? Num tchaco, o cabo é fera, viu? Leonardo usava o quê? A espada. Não, a espada. Donatello? O bastão. E o outro, quem era? Rafael. Usava o quê? Não. A espada era Leonardo, rapaz. Os garfos, isso. Não sei se vocês já tinham percebido, né? O nome dos Tartarugas Ninja são o nome dos caras aí, né? Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Certo? Eu devia ter botado, né, na imagem deles, mas não tem não. Michelangelo pintou isso aí, rapaz. Quem sabe o que é isso? Muito bem, eu queria ver se tem alguém que estava prestando atenção. Exatamente, né? A criação de Adão, lá na Capela Sistina, né? No teto da Capela Sistina, e durou somente de 1508 a 1512, uma das obras, né, das pinturas mais lindas que existe no universo, certo? Ainda que você não goste, você não aprecie dizendo que é bonito, né? Que aí gosto é gosto, né? Mas é inegável você dizer a perfeição, a técnica, né, e a habilidade do cara de fazer um negócio desse, certo? Isso aí eu acho que é inegável. Agora, se você achar bonito ou não, aí tudo bem. Eu não vou discutir, tá? Então tá aí, criação de Adão. Bem, voltando agora para a gente concluir nossos personagens, né, da história. Luca Pacioli foi o cara que eu falei que, né, o frade lá franciscano, ó, aqui final do século XV. Rafael Bombelli, Scipione del Ferro, Annibale della Nave, Antônio Maria Fiori, Tartaglia, Cardano e Ludovico Ferrari. Esses caras são os caras que estão por trás aí da história da resolução da equação cúbica, tá? Vamos falar rapidinho deles e aí a gente termina. O Luca Pacioli foi nada mais nada menos que o professor de quem? De Da Vinci. Então, imagina aí, o cabo era tampa, né? Ensinou em várias universidades da Itália, produziu esse livro, né, escreveu esse livro, Suma de Aritmética e Geometria, com a matemática mais avançada da época, certo? É interessante a gente pensar que a matemática mais avançada da época hoje a gente ensina por menino com 7, 8, 9, 10 anos, certo? Mas é isso aí. Bem, daqui a pouco o que é a nossa matemática mais avançada, a gente estudando, né, os cálculos avançados, teoria dos números, isso aqui daqui a pouco também vai ser o que vai ser ensinado, né? Mas é isso mesmo. E ele ensinava sobre equações quadráticas, tá? E ele dizia que
Equações cúbicas não têm solução na forma de radicais. O que é que significa? Não tem solução como a gente fez aqui, não tem um método algébrico para ser resolvido, certo? Uma forma de você fazer as contas e tal. Você ia ter que ir testando os números e tentar resolver o problema, certo? Não tinha um método de resolução. Por que ele pensava dessa forma? Porque, cara, desde os babilônios, 1700 a.C., muita gente já tinha tentado e não tinha conseguido. E o cabo era tampa, já, né? Professor de Da Vinci, não era qualquer um, né? E ele tentou com sua gota também, não conseguiu, ninguém tinha conseguido, ele disse, então é porque, se a gente não conseguiu, é porque não dá para fazer não, certo? Ainda bem que ele estava errado, né? E alguém desconfiou dele. Isso é o que a gente chama na filosofia discurso de autoridade. A gente acreditar só porque o cara é autoridade. O cara era a autoridade da época, né? No assunto. Aí, se ele tivesse dito qualquer outra coisa, né? Ou seja, a gente acredita só porque o cara falou. Ele não prova, ele não diz porquê, não diz se existe ou se não existe. É só porque eu não consegui, então não dá para fazer. Pronto, todo mundo acreditou. Todo mundo não, né? Aí, Rafael Bombelli, que eu falei agora há pouco, certo? Vai aparecer um pouquinho mais tarde, mas ele publicou em 1572 um livro, bem depois, né? Quase um século depois lá do Pacioli, ele publica um livro sobre álgebra que foi melhor do que o livro de Pacioli e ele diz o seguinte, e aí ele já aproveitou a época que a imprensa já tinha sido, né, criada e aí ele consegue publicar mais os livros, né? E divulga mais o conhecimento e ele enuncia que as equações de grau 3 têm 3 raízes e as de grau 4 têm 4 raízes. E ele para aí, tá? Ele não disse também muito como encontrar e tal, mas estava dizendo essas coisas aí. Aí o cara que é bem importante é o Scipione del Ferro, professor em Bolonha, e ele duvidou de Pacioli. Ele fez, bicho, tem solução para esse negócio e eu vou conseguir fazer. Aí, só que ele não publicou nada, mas ele conseguiu fazer, certo? Então a descoberta de fato da resolução da equação cúbica é dele. Só que aí ele resolveu equações cúbicas desse tipo aqui, ó, x ao cubo mais px igual a q, ou x ao cubo igual a px mais q. Certo? Ele só resolveu esses dois tipos de equações aí. Eu vou escrever bem aqui no cantinho, porque para não ter que mexer lá na câmera de novo. Me diz uma coisa, quando a gente escreve assim, ó, x ao cubo mais px igual a q. Eu posso trazer esse q para cá, né? E colocar no que normalmente hoje a gente gosta de escrever como uma forma canônica, né? X ao cubo mais px menos q. Igual a zero, não é assim que a gente faz? Tá. Por que eu estou dizendo que ele fez assim, né? Ou por que eu não jogo esses dois caras para cá? Por que eu não faço isso? Por que eu estou dizendo que esses dois casos aí são casos diferentes? Por quê? Porque o x ele faz parte. Não, veja que os termos são os mesmos, né? Ó, x cubo, px, q e q, né? Por que esses casos são diferentes? Por que eu não posso... Isso, porque, por exemplo, suponha que esse q é positivo. Se eu trago ele para cá para escrever nessa forma, ele é negativo, né? Não é isso? E o que foi que eu acabei de dizer a vocês? Não tinha número negativo, bicho, ainda. Não estava consolidado a teoria de números negativos. Certo? Então, eles só escreviam coisas com números positivos. Então, essa expressão aqui, x menos 2 igual a 3, não funciona muito, né? Não tem o que é o menos 2 aí, certo? Na verdade, aqui era a diferença, certo? Mas vocês entenderam a ideia, né? Ok? Então, eles começaram a estudar vários tipos de equações cúbicas, né? Com o termo do lado de lá, o x aqui, o px lá, o q, certo? Misturando, fazendo variações desses negócios aí, certo? E aí ele resolveu esses dois tipos. Existem mais de 20, certo? Mas ele resolveu esses dois aí. Mas tem uma coisa muito importante dele ter resolvido isso. Só que aí ele não escreveu nada, aliás, ele escreveu não, ele não publicou nada, mas ele deixou os seus escritos para dois de seus discípulos, Annibale della Nave, que virou seu genro, né, casou com a filha dele, e o sucedeu lá na universidade onde ele ensinava, em Bolonha, e o Antônio Maria Fiori. Aí tem esse outro rapaz aí, Tartaglia, quem já ouviu falar dele? Tartaglia é conhecido, tá vendo? Nem ficou conhecido pelo que ele fez, né, nesse aí. Mas ele é conhecido às vezes também pelo chamado triângulo de Pascal, já ouviram isso? Já, né? Só que o triângulo de Pascal, na verdade, é triângulo de Tartaglia-Pascal, certo? Tartaglia teve muita contribuição para o estudo lá daqueles trinômios, desenvolvimento do binômio de Newton, tudo tem a ver com o triângulo lá, certo? Acho muito legal esse negócio, porque foi meu tema da minha especialização. E aí, ele nasceu em Brescia e ficou órfão do pai aos 6 anos. Aí foi criado com os irmãos pela mãe paupérrima. O pai era entregador de carta do Império lá na época, e era
tinha uma vida até confortável, até que numa viagem para entregar uma carta o pai foi assassinado e aí a família ficou completamente desassistida financeiramente, né, uma situação muito braba, a mãe sozinha com os 4 filhos. Mas aí ele disse, eu tenho que me virar, né, de alguma forma. E aí ele começou a estudar, né, e ele se encantou com a matemática e foi o que deu oportunidades para ele, né, na vida. Mas aí, quando ele tinha 14 anos, a cidade lá deles, né, a Brécia, foi invadida pelas tropas francesas, estavam em guerra lá, aquela galera lá, né, e aí ele fugiu com a mãe para a catedral da cidade, só que aí a galera lá, né, dos franceses, os soldados franceses foram atrás dele na catedral, destruíram a catedral, pegaram ele e bateram muito, né, muito, quase que o matam, né? E assim, o deram por morto, né? Mas aí depois a mãe chegou lá, ele ainda não estava morto e conseguiu recuperar e tal, mas ele sofreu muitos ferimentos na boca, certo? No rosto, né? Bateram muito no rosto dele, ele ficou realmente desfigurado e ficou sem falar muito tempo, quebraram o maxilar dele, certo? E aí, é por isso que está aqui, ó. E aí ele ficou sem falar, né? Sem conseguir falar, e depois quando ele recuperou-se, né? Ele ficou gago. E Tartaglia significa justamente gago em italiano, certo? Então é por isso, né? Tartaglia não faz parte do nome dele, o nome dele completo é Niccolo Fontana. O Tartaglia foi um apelido, mas que depois ele incorporou, certo? E aí, como ele ficou muito ferido, depois ele deixou a barba crescer, né? Muito para cobrir, né, as cicatrizes aqui, que ele ficou todo machucado. Tem foto assim, né? Naquela época não tinha foto, né? Mas os desenhos que a galera fazia, né? Pronto, então ele estudou muito, né, matemática e tal, ó, por expansão de Newton, e aí ele foi dar aula em Veneza, certo? Aí, olha o que aconteceu. Eu falei desse carinha aqui, né? Fiori, que foi o discípulo do cara que descobriu, né? Do Ferro. O Ferro descobriu a solução para essas equações e deixou lá os escritos dele com esses 2 discípulos dele. Esse cara aqui não ficou muito preocupado em guardar as coisas e tal. O Fiori fez, epa, no mundo todinho, só quem sabe resolver esse negócio agora sou eu, que estou aqui, né, com os manuscritos, porque o outro cara não se interessou muito assim para usar daquele conhecimento na época. Aí o Fiori, no mundo todinho, só quem sabe resolver esse negócio aqui agora sou eu. Estou feito na vida. Por que estou feito na vida? Porque nessa época, principalmente nas universidades, para você manter o seu cargo, você tinha que estar produzindo alguma coisa, né? Não era concurso público que o cara veio, passou e tal, e pronto, né? Então, você tinha que estar mostrando conhecimento, produzindo, e muitas vezes aconteciam disputas mesmo, entre 2 pessoas que se diziam bons matemáticos, por exemplo, né? E aí, o que ganhava, por exemplo, se o cara disputava com outro e ganhava, muitas vezes ele assumia, né? O que perdeu era demitido da universidade e a universidade contratava outro cara, certo? Então, você ser bom garantia o seu emprego, tá? E aí foi o que Fiori fez. Eu ainda não sou conhecido, eu sou o único cara do mundo aqui que sabe resolver esse tipo de equação, eu vou desafiar alguém. Aí ele resolveu desafiar quem? Ele resolveu desafiar Tartaglia. Né? Tartaglia já estava, né, já era professor lá, ó, em Veneza e tal. Ele falou, eu vou desafiar esse cara. Eu ganho dele. Por quê? Porque eu vou propor problemas para ele que só são possíveis de resolver com esse método. E esse método só quem sabe sou eu, né? Que era o método que o professor dele lá, né, o Ferro, tinha descoberto. Aí ele, pronto, derrota o Tartaglia, assumo a posição dele lá em Veneza e estou feito na vida o resto até eu morrer. É uma pena, ele perdeu. Né? Por quê? Olha só. O desafio foi o seguinte, ele mandou uma carta, né, propondo o desafio para Tartaglia, e em geral o cara não podia negar não o desafio, sabe? Se você negasse, você já estava, né, dizendo, opa, né, já estava dizendo que estava com medo, né? Aí Tartaglia aceitou. O desafio era uma lista com 30 questões, cada um mandava uma lista para o outro, certo? E tinha que ser resolvido lá. Aí, o que foi que Fiori fez? Pegou uma lista e criou 30 problemas que só podiam ser resolvidos com aquele método dele. E aí manda para Tartaglia. Tartaglia é muito mais esperto, né? Macaco velho, como a gente diz hoje, fez uma lista com vários problemas aleatórios, né? E manda para o Fiori. Fiori, que não era tampa, ele estava se confiando só naquele método dele, né? Que ele tinha lá, que estava com os manuscritos do mestre dele, não conseguiu resolver nenhum dos 30 problemas, certo? E aí, o que vencesse, né? O prêmio era, o que perdesse ia ter que pagar 30 banquetes para o outro, né? Eu acho que talvez por isso os 30 problemas. E aí, Tartaglia, quando recebe a lista de exercícios, né, dele, com os 30 problemas, e ele percebeu que todos recaíam naqueles tipos de equações aqui, ó, ele fez, cara, todos os problemas são esse mesmo tipo de equação, como a nossa lista de hoje, né? Só que, na época, ele não tinha a fórmula, né, para resolver. Aí ele pensou, cara,
o cara me propõe uma lista. Agora sim, você tinha que saber resolver os seus próprios problemas, né? Porque senão não fazia sentido, né? Aí ele pensa, o cara está me desafiando com uma lista do mesmo tipo de problema, que era um problema até então insolúvel, né? Ninguém sabia que existia solução para aquele tipo de problema. Aí ele faz, então é porque o cara sabe. Então é porque é possível resolver. Porque até então, em quem é que eles confiavam? Eles confiavam em Pacioli, que dizia que aquelas equações não tinham solução. Pacioli era o bambambam da época, né? E Pacioli disse, essas equações não têm solução. Aí o cara pensa, poxa, o cara está me desafiando com uma lista dessa, então é porque ele conseguiu encontrar a solução desse negócio. Então se ele conseguiu é porque existe. Então, ele já nem procurava mais, porque eles achavam, né, confiando em Pacioli, eles achavam que não existia solução. Então, ninguém estava mais preocupado, ninguém assim, né, tinha um ou outro ali tentando. Mas Tartaglia não estava mais preocupado em tentar encontrar essas soluções, porque ele acreditava que não existia. Mas na hora que ele recebe a lista, ele faz, opa, peraí, então existe. Então, se existe, eu vou encontrar. Aí ele começou a tentar descobrir a solução. E aí ele consegue. Aí na hora que ele consegue, ele resolve todos os 30 problemas, né? E aí ele ganha a disputa, certo? Tartaglia era a tampa. Aí aparece outro cara nessa história, Gerolamo Cardano. Um dos caras mais ecléticos do universo. Gostava de todas as áreas. Rico também, né? Não precisava trabalhar, aí era fácil, né? O cara se interessar por tudo, estudar. Médico, astrônomo, astrólogo, matemático, filósofo, jogador... jogador, na época lá, significa de jogo de aposta, né? Ele desenvolveu um bocado da teoria de probabilidade, justamente por causa das apostas, né? E ele era um bom matemático, então ele desenvolve teorias de probabilidade, aí vai desafiar as pessoas. Como ele sabia que aquele jogo proposto, a probabilidade de ganhar era maior dele e o resto não entendia, né, daquilo, ele ficou riquíssimo com apostas, né? Porque ele desenvolveu teoria de probabilidade. Então ele gostava de tudo, ó, escreveu mais de 100 livros sobre tudo no mundo que você imaginar. Doutor aqui é médico, tá? Ele era médico lá em Milão, certo? Não é de doutorado. E aí ele melhorou os trabalhos de Pacioli, aquele cara que a gente falou no começo, né? E aí ele queria publicar um livro sobre álgebra de matemática, né? Com o seu discípulo Ludovico Ferrari. E aí ele descobriu, né? Chegou lá nos ouvidos dele que tinha acontecido essa disputa entre Tartaglia e Fiori e que Tartaglia tinha ganhado. Aí ele fez, opa, então Tartaglia é tampa. E ele conseguiu resolver as equações cúbicas, que era, né, o que ninguém tinha solução ainda. Então chama Tartaglia aqui que eu quero dar uma conversada com ele, eu quero que ele me ensine aqui esse negócio. Tartaglia rejeitou muito, né, porque Tartaglia não queria ensinar o método. Claro, porque agora ele sabia, era a carta na manga que ele tinha, né? Só ele que sabe, agora ele e o cara que tinha desafiado ele, né? Então, para que a gente vai divulgar esse negócio? É a minha chance de manter o meu emprego, né? Só que aí Cardano convence ele chegar lá porque para patrocinar, ele estava precisando de dinheiro e tal, e o cara que patrocinava o Cardano também, ele usou essa desculpa aí para ver se o Tartaglia ia, Tartaglia acabou indo, e ele mostrou a forma, ele mostrou como resolver para Cardano, né, como resolver aquelas equações. Ele não fez a dedução da fórmula, mas ele explicou, faz assim, assim, assim e tal. Aí beleza. Aí o próprio Cardano, que também era tampa em matemática, certo? Talvez não tanto, mas também era muito bom, ele conseguiu mostrar, ó, e deduzir a fórmula para outros 13 tipos. Lembra que Tartaglia tinha resolvido esse tipo de problema aqui, né? Que era o proposto lá por Fiori. E aí, Cardano, quando aprendeu as ideias, né, que Tartaglia mostrou a ele, conseguiu resolver para outros 13 tipos de equações. E aí, ó, lembrando, como eu falei agora há pouco, né, ó, não tinha a notação simbólica que a gente usou agora, né, x, não sei o que e tal. Isso aqui só foi desenvolvido por Viette, um francês, em 1591. Aí, pronto. Aí agora, com essa parte, Cardano tinha tudo o que ele queria para publicar o livro. Mas tinha um problema. Tartaglia só disse a ele essa solução sobre um juramento de morte, que ele não podia contar a ninguém, né, essa solução, e que ele iria deixar Tartaglia ser o primeiro a publicar esses negócios. Aí o cara ficou se coçando, né? Não queria descumprir o juramento que tinha feito, né? O cara também era um homem de palavra, certo? Mas ele já estava com o material todo pronto para produzir o livro dele. Só faltava resolver esse impasse aí do juramento que ele tinha feito. Aí, por coincidência, ele chama o discípulo dele, né, Ludovico Ferrari, e vão lá visitar quem? O Della Nave, né, em Bolonha. Della Nave é o outro discípulo lá, ó, do
do Scipione de Ferro, que foi o cara que descobriu, né? Lembra dos 2 discípulos? Della-Nave foi o que virou o genro dele, né? Porque o Fiore já tinha fugido, assim, já tinha se mandado, né? Já tinha começado a se desenvolver como matemático, já estava dando aula também e tal, não estava mais lá. Mas o Della-Nave estava lá ainda, né? Tinha casado com a mulher do cara, estava dando aula no lugar dele, então estava morando mais ou menos lá no mesmo lugar. E aí o Cardano volta para visitar o Della-Nave. E aí quando ele chega lá na visita, cadê? Pronto. Aí quando ele chega lá na visita, conversando lá com o cara, o Della-Nave fez, rapaz, eu tô com os manuscritos aqui ainda, com o caderninho aqui do Del Ferro. Aí mostra a Cardano. Aí Cardano fez, opa, então aquela solução que Tartaglia me ensinou, na verdade, já tinha sido descoberta muito antes, mais de 30 anos antes, por Del Ferro. Certo? E Del Ferro tinha feito mais coisas ainda, né, do que o que Tartaglia tinha mostrado a ele. Aí ele fez, então agora eu estou resolvido. Eu prometi a Tartaglia que eu não podia dizer a solução dele. Eu não vou publicar a solução dele, eu vou publicar a solução de Ferro, que é a solução original. Que era quase a mesma coisa, né? Mas ele usou essa desculpa aí, né? E aí pronto. Aí volta para Milão com os manuscritos lá os manuscritos originais do Ferro e publica seu livro Ars Magna, que significa arte maior, né? Quando ele publica o livro explode, né? De sucesso, né? A matemática mais moderna que existia na época, certo? Só que, inclusive, no livro ele coloca os créditos, né? Ele diz, essas técnicas aqui que eu estou mostrando, na verdade, foram descobertas por Del Ferro e redescobertas por Tartaglia, certo? Não são méritos meus. Eu só ajeitei aqui uma coisinha ou outra. Está lá no livro dele, né? Claro que eu fiz uma adaptação aqui na linguagem, né? Mas está lá. Só que, no final das contas, foi publicado em qual livro? No livro de Cardano. Então, até hoje, essa fórmula é conhecida como fórmula de quem? Fórmula de Cardano. E o cara que descobriu, o Tartaglia, que ia publicar, você não sabia nem que existia. Tá vendo? Por isso que Tartaglia é puto com ele até hoje. Porque ele, cara, você roubou o meu sucesso. Embora você tenha dado os créditos no livro, não adianta, cara. Né? Não resolve o problema. Né? É aquele negócio, acaba bate e depois pede desculpa. Ah, não vai diminuir a dor, né, de quem apanhou, pedir desculpa. Né? Não resolveu o problema. Certo? E aí começou a maior confusão. Tartaglia começa a escrever criticando o cara, né? Você quebrou o juramento, não sei o quê. E eles lançavam notas meio que públicas, né? Todo mundo ficava tendo acesso a esses negócios, né? E eles começaram a trocar carta, mas aí Cardano resolveu não se meter muito, que era esperto, né? Eu vou me trocar com esse cara nada, que vai acabar manchando minha imagem aqui. E aí quem assume a defesa de Cardano é o seu discípulo, né? O Ferrari, certo? E aí ele fica nessa troca de cartas de acusações, né? Com o Tartaglia lá, um contra o outro e tal, não sei o quê. E aí, no final das contas, Tartaglia pede para disputar contra Cardano, né? Para poder se reafirmar, e ele já estava numa situação de pobreza, estava bem complicado, já estava começando a ficar esquecido. E Cardano não aceita o desafio, mas quem aceita o desafio é o discípulo Ferrari, e os dois se encontram, e aí o que conta a literatura é que não se sabe exatamente o que aconteceu entre o encontro deles dois, tem data, tem tudo, mas depois disso, Ferrari explode como um nome da matemática e Tartaglia cai ao esquecimento, né? Então imagina o que foi que aconteceu, né? Não, fórmula de Cardano. Hoje é conhecida como fórmula de Cardano. Se você não, aí claro, hoje não, agora, justamente por a gente, atualmente, os estudos da matemática, né, da história da matemática, começarem a reconhecer essas coisas, a gente está num movimento de tentar mudar isso, né? Mas até século passado, né, era a fórmula de Cardano, entendeu? Como agora, eu estou ensinando a vocês isso. Se um dia vocês forem dar aula, cara, não chama só fórmula de Cardano, diz fórmula de Tartaglia Cardano, para dar crédito ao cara que fez, certo? Mas vai levar um tempo, né, para mudar isso, certo? Pronto. Aí agora... Estou extrapolando meu tempo, a última parte era como resolver. Aí agora aqui é a parte matemática, aí eu vou passar rápido, certo? Porque aí a parte matemática é só fazer conta, aí vocês encontram isso aqui fácil, certo? Pronto. A fórmula geral é o seguinte, né? AX não é tal, isso aí. Como A é diferente de zero, a gente pode dividir todo mundo por A, né? E vai ficar assim, certo? Ó, B sobre A, C sobre A e D sobre A, né? Depois, se vocês quiserem, eu mando os slides, vocês acompanham essas contas, é bem facinho. Aí agora eu vou renomear esses termos, tá? Ó.
esse termo aqui, o coeficiente do x quadrado, eu vou chamar de A grande, esse aqui eu vou chamar de B e aquele de C. O que é que eu quero dizer? Toda equação cúbica, desculpa, né? A gente está preocupado com as cúbicas. Toda equação cúbica, eu posso reduzir para o coeficiente do x cubo ser quanto? C1, né? Basta eu dividir pelo A, né? Pronto. Então agora, basta a gente estudar esse tipo de equação aqui, certo? As equações em que o coeficiente, né, dominante é 1, certo? Aí agora, para resolver o problema, lembra que Tartaglia não resolveu todos os tipos de equação, né? Ele resolveu qual equação? Esse tipo aqui, ó. O que é esse tipo aqui, hein? É um tipo que não aparece o termo quadrático, certo? Ó, não aparece o x quadrado. Agora, a grande sacada dele é a seguinte. A gente começa com a equação completa, chega para essa forma aqui com o coeficiente 1, depois a gente faz essa outra substituição, ó. Chama o x de y menos a sobre 3. O a, lembrando que agora é o a grande, ó. O a é o coeficiente do termo quadrado, certo? Quando você faz essa substituição, né, ó, x ao cubo, eu estou substituindo, ó, x por y menos a sobre 3. Então, onde tem x, eu vou escrever y menos a sobre 3, certo? Então, aqui, ó, ao cubo, aí depois a vezes isso, ao quadrado, mais b vezes isso, mais c, certo? Aí, quando você faz essa substituição e faz um monte de conta, né, faz aquela potência ao cubo, faz a potência ao quadrado, mexe no número tudinho, depois vocês tentam em casa, diz, Paulo. Meu amigo, isso foi a sacada do cara, foi isso que ele tentou e descobriu. Não tem o que entender, ele tentou, foi tentando e deu certo. Por isso que foi a beleza do negócio, certo? Foi para fazer... Da onde é que vem isso aí? Vem de 10 anos o cara tentando vários números diferentes até que um chega. Aí a gente passa 5 minutos tentando fazer uma questão, enche o saco e desiste. Não é assim? Eu estou brincando, exageros à parte. Tem um método que faz mostrar essa solução aqui, que é o método... Aqui a gente chama de método de completar quadrado, né? Aqui a equação é cúbica, né? Então é um método chamado de quê? Completar cubo, certo? Mas aí não dava para eu trazer aqui, porque aí é uma demonstração já tridimensional, tal, ia ficar um pouco mais complicado. Mas é você pegar um cubo e seccioná-lo em 7 partes diferentes. Aí quando eu ia trazer uma pecinha, aquele cubo de madeira, sabe que tem? Pronto. Aí você pega um cubo, secciona, aí fica só um cubozinho assim. Você secciona em várias partes diferentes. Ah, é? Pronto, depois se quiser, se der certo, a gente mostra aí. Aí, a partir dessa visualização geométrica também, por isso que eu falei que isso aqui foi importante, porque para ele resolver, ele usou essas ideias aqui, mas aí não com a ideia de coisar o quadrado, mas de montar o cubo, certo? Aí ele foi tentando, até que ele achou uma solução, e aí, algebricamente, como você fez lá, né, a representação algébrica desse completar o cubo é fazer essa substituição aí. Certo? Aí... Tem alguma fórmula que seja mais simples do que essa? Não, mas a fórmula eu nem mostrei ainda, não. Aqui eu estou mostrando como chegar na fórmula. Certo? Aí, pronto. Aí ele faz isso, né? E aí, ó, quando você mexe nesses termos aqui, né? Que você desenvolve o cubo, desenvolve o quadrado, tal, faz essa multiplicação aqui, né? Ó, BY, não sei o quê, mexe as coisas, tudinho, você chega nesta equação aqui, ó, nesta forma. O que é que tem de especial nessa forma? Não tem o y quadrado, né? Não tem o termo quadrático, ó. Y3, y e o coeficiente numérico aqui todo, ó. Que é justamente a fórmula que Tartaglia usou, né? O tipo de equação que Tartaglia resolveu. Então, por que Tartaglia ter resolvido aquele tipo de equação é essencial na história? Porque a gente acabou de mostrar que qualquer equação geral pode ser transformada naquele tipo. Pronto. E ele resolveu justamente aquele tipo. Então, ele pega qualquer uma geral, transforma naquele tipo e resolve aquele tipo. Está resolvido. Então, isso significa que o quê? Ele pode resolver qualquer um, né? Porque se eu pego o geral e transformo naquilo, e aquilo eu sei resolver, eu resolvo qualquer um. Certo? Pronto. Aí, ó, então, vamos renomear aqui os termos de novo, ó. Esse termo aqui, que é o coeficiente do y, eu vou chamar de p, e esse cara aqui todinho, eu vou chamar de q, certo? Fica mais fácil da gente ver, né, a equação assim agora. Certo? Aí, o que é que a gente tem aí? Outra substituição, ó. Eu vou chamar meu y de u mais v. Então, onde tiver y, eu vou colocar u mais v e u mais v. Vou mexer aqui nos coeficientes do mesmo jeito. Certo? Aliás, desculpa. Vou juntar os termos, organizar tudo, né? Fiz as potências lá e tal. Cheguei nessa expressão aqui, né? Ó. Tudo isso aqui é igual a zero. Para que isso seja igual a zero, esse cara aqui, né? Que é essa multiplicação aqui, ó,
essa multiplicação tem que dar zero, e essa outra soma, isso, mais isso, também tem que dar zero. Concordam comigo? Né? Se essas coisas todas aí derem zero, tudo dá zero. Para que este produto aqui dê zero, qual é a condição que eu tenho? Esse cara, ou um ou outro, né? Tem que ser zero. Não vamos considerar isso aqui zero, porque se isso aqui for zero, significa o quê? U igual a menos V. Não é isso? Aí isso não interessa pra gente, porque aí a gente estaria encontrando soluções que só são simétricas, tá? Então, o que é que a gente vai considerar? Isso aqui é zero. Então, isso aqui é zero, e essa outra soma, ó, U cubo mais V cubo mais Q, também é zero. Aí a gente monta esse sistema, né? Ó. Isso aqui é zero, quando isso aqui é zero, vai menos P dividido por 3, né? Ó. Certo? E essa outra soma, ó, isso com isso, é zero, então passa o menos Q para lá. Ok? Aí, ó, montei esse sistema. Beleza? Vou mostrar. Aí, o que é que eu faço aqui, ó? Desse sistema, eu vou elevar aqui ao cubo, tá? Aí, eu vou ficar com o 3V3 e isso aqui é o cubo. Por quê? Olha a sacada genial. Agora acabou o problema. O que é que eu tenho aqui? Soma de dois números, né? Quais são os dois números que eu estou somando? U cubo e V cubo. Certo? E o que é que eu tenho aqui embaixo? Produto de dois termos, né? Os mesmos dois termos, né? Ó, U cubo e V cubo. Certo? Quando eu tenho a soma e o produto de dois números, o que é que eu faço? A gente falou aqui no começo, por isso que a gente falou disso. Eu monto uma equação o quê? Uma equação quadrática. Vai, galera, vocês não lembram não disso? É porque Era o outro método, né? justamente o outro método. E isso, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero, né? S representa a soma dos dois números e P o produto dos dois números. É justamente o que eu tenho aqui, cara. A soma e o produto. Então, eu posso montar uma equação com menos Q e isso aqui, né? Como é que vai ficar a minha equação agora? Olha aí. Sacaram? Ó, a soma, que é menos Q, eu vou chamar de S, né? Soma. E isso aqui, que é o produto, eu vou chamar de P. Montei minha equação, né? Ó, minha variável T agora. T ao quadrado menos ST mais P igual a zero, certo? Quem é S? Lembrando que S é menos Q, ó. Então, menos, da fórmula com o menos aqui, vai dar Q. E quem é o P, o produto? Menos P ao cubo sobre 27, né? Ó. Pronto. Só que isso aqui é o que agora? Uma equação quadrática. Sim ou não? E a equação quadrática, desde os babilônios, a gente sabe resolver. Aí é fácil. Então, no final das contas, o que foi que ele fez? Ele transformou uma equação cúbica na forma geral, passou para a forma reduzida, essa forma reduzida ele transformou numa equação quadrática. E a equação quadrática a gente sabe fazer. Qualquer menino de 8º ano sabe fazer. Pronto. O que é que ele faz para resolver uma equação quadrática? Delta, né? Foi o que tu fez aqui. Né? Quem é o delta? B2, ó. B2. Cadê? Ah, não, é porque aqui já está o... Eu pulei um passo aqui, certo? Eu já inseri o radical ali, certo? Ó. B2... O B é o quê, né? Aqui, ó. Não é isso o nosso B da fórmula, né? Então, Q quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C. Quem é C? Menos P cubo sobre 27. Ok? Né? Isso é o nosso delta aqui da nossa equação. Ok? O delta vai ficar aqui dentro, né? Ó, quem é a fórmula? Nosso T aqui, né? Ó. Quem é o T? Menos B, né? Mais ou menos raiz de delta sobre 2A, né? O nosso B aqui é Q, né? Tá? Então, T igual menos Q mais ou menos raiz de delta, a gente acabou de calcular o delta aqui, né? Ó. Q quadrado menos, mais, né? Menos com menos aqui, mais P cubo, 4P cubo sobre 27. De acordo? Estão acompanhando aí a conta? Pronto. Tudo isso dividido por 2A, né, ó? 2A, ok? O 2A, como está na fração, ó, eu jogo 2A para cá e jogo 2A para cá, certo? Só que o A é 1, né? Ok? Então, ó, já está aparecendo esse termo aqui, ó. Certo? E aqui, se eu tenho esse 2 e eu quero jogar ele dentro da raiz, o que é que ele faz? Ele entra como o que dentro da raiz? Se eu tenho 2 raiz de 6, por exemplo, se eu quero jogar esse 2 para dentro da raiz, ele entra como? Como 4, né?
certo? Quando eu quero inserir o cabo dentro da raiz, eu elevo ele ao quadrado, né? De uma raiz quadrada. Então, a mesma coisa. Esse 2 que está fora da raiz, que é do denominador, vai entrar na raiz como 4, mas como 4 no denominador, né? Ok? E aqui também 4, né? Ó, vezes 4. Só que aí esse 4 vai cortar com esse 4. Ó, certo? E aí o que é que sobrou? Exatamente o que está aqui, ó. Q quadrado sobre 4 mais P cubo sobre 27. P cubo sobre 27. Tá? Essa passagem aqui era isso aqui que eu acabei de fazer. Pronto. E aí acabou. Então, tá aqui, né? As soluções dessa equação aqui é o mais ou menos, né? Ó, uma solução é mais e outra solução é menos, né? Só que a solução, essa equação aqui foi montada como o quê? Quem eram as raízes dela? Não era a soma e o produto desses dois números? Então as raízes dela são exatamente esses dois números, tá? Uma raiz é um número, a outra raiz é o outro número. Que é o que está aqui, ó. Uma raiz é o U3 e a outra raiz é o V3. Qual é qual com sinal aí você escolhe, né? Aí é indiferente. Se eu quisesse botar o menos aqui e o mais aqui, é indiferente, certo? Mas então agora você acabou de descobrir quem é U3 e V3. E agora eu tiro a raiz, né? Eita, Guga, olha só. Cadê? Não apareceu. Ou apareceu? Gustavo tinha uma pergunta para vocês. Era que era? Presta atenção. Eu tenho uma placa de dimensões 1 por 2. Qual é o nome do filme? Todo mundo ouviu qual é a charada? Qual é o nome do filme? Bombelli falou isso. Bombelli. Só que aí você só encontra duas raízes, não? Nesse caso. Calma, mas não acabou ainda. Você tá nervoso? Sim, mas qual é o nome do filme? As duas que a gente encontrou ali, o 3 e V3, não são as raízes da equação cúbica, são as raízes da equação quadrática. Depois você tem que voltar para encontrar a cúbica, né? Mas e aí, qual é o nome do filme? Uma placa de gelo de dimensões, largura 1 e comprimento 2. A área do gelo 2, né? Deixa eu ver. Pronto, pra gente acabar. Então, ó, a gente encontrou U e V, né? Lembra, o U ao cubo era aquele negócio lá. Aí agora eu passo a raiz cúbica, ó. Né, ó, a nossa substituição foi essa. Y é igual a U mais V. O U ao cubo era igual àquele negócio. Então o U é a raiz cúbica, né, ó, a raiz cúbica daquele negócio. Mais o V, que era a raiz cúbica daquele outro negócio lá. Né, ó. Ó, eu passo o cubo para lá, né? Então vai ficar raiz cúbica disso aqui e o V, raiz cúbica desse outro negócio aqui. Pronto. Então o Y, que é U mais V, é a soma desses dois negócios aí e o delta é aquele cara que está lá dentro da raiz. E essa é a fórmula, certo? Aí, só para a gente finalizar, assim como a gente sabe na fórmula de Bhaskara, né, na resolução do segundo grau, delta positivo a gente tem o quê? Duas raízes reais distintas, né? Delta igual a zero. Duas raízes iguais ou raiz com multiplicidade 2, né? E delta negativo não tem raízes reais. Isso é que é interessante, cara, aqui agora, ó, para finalizar, tá? Prometo. Quando o delta, que é aquele termo lá, né, que ficou dentro da raiz, ó, que eu fiz aqui a conta, né, o Q quadrado sobre 4 mais P cubo sobre 27, quando ele é positivo, a gente tem uma raiz real e duas complexas. Quando ele é zero, a gente tem três raízes reais, uma delas com multiplicidade 2, certo? Tipo a do delta lá, né? Quando o delta é zero, você tem uma raiz que vale duas vezes, né? Aqui também, você teria uma equação que uma raiz, por exemplo, é 2, a outra é 3 e a outra é 3 também, certo? E o incrível, que aí aqui foi o que deu nó na cabeça da galera, se eles não tinham nem números negativos, quanto mais imaginários, aqui, certo? Quando o delta é negativo, significa que aqui dentro dessa expressão, ó, o delta está aqui, né? Ó, dentro desse radical vai aparecer o quê? Um número negativo, né? Aí eles olhavam para isso e faziam, rapaz, raiz de número negativo, tá errado, esquece. Só que aí, esse é o caso curioso. Esses três exemplos a gente termina. Esse número aí, é racional ou irracional? O que é que vocês acham? Extrapolei muito tempo.
Olha só. Vamos ver. Esse cara aqui, ó, pega essa equação, aí o P é menos 6, o Q é menos 40, joga aqui na fórmula, certo? Ó, e aí vai dar isso aqui, positivo. Então, o delta dessa equação aqui é positivo, certo? Só que pega essa equação aqui e testa o número 4. Como é que a gente resolve? Por inspeção, né? Lembra? Busca de raízes racionais. A gente pega os divisores do menor termo dividido pelos divisores do maior termo. Aí você vai testando. Aí, por inspeção, uma das raízes é 4. 4 ao cubo, 64. Aí faz essa conta aqui e vai dar... aí vai dar 0. Você vê que o 4 é raiz, certo? Como o delta deu positivo, o que é que a gente sabe? Delta positivo, uma é real e as outras duas são complexas. Então, o delta é positivo, eu tenho uma real e duas complexas, certo? Eu já encontrei uma real, não encontrei? Na mão, quanto foi? 4. Então, se eu já encontrei uma que é 4, as outras duas são o quê? São o quê? Complexas. Esse número aqui é complexo? Não, né? Então, ele é a minha raiz real. Ok? E ele é quanto? 4. Então, esse número aqui, por mais estranho que pareça, é 4. Como é que a gente faz para mostrar que isso aqui é 4? Aí tem um bocado de conta, certo? Não é o caso aqui agora, certo? Mas, ó, esse número aqui é 4. Se você quiser, eleva ao cubo aqui esse negócio e você vai encontrar essa verdade aí nessa equação. Aí, esse outro caso aqui, ó. Delta igual a 0. Você resolve essa equação aqui e você vê que o delta é igual a 0. Mas, a gente faz por inspeção, ó, descobre que uma das raízes é 2, né? Substitui aqui por 2 e tal, e você vê que uma das raízes é 2. Quando o delta é 0, 3 reais, certo? Só que uma vai ter multiplicidade. Então, uma das raízes é 2, e aí todo mundo sabe, pelo método Brillo-Ruffini, aí vocês falaram, quando a gente reduz o grau da equação, a equação resultante é essa aqui. Então, as outras duas raízes vão aparecer dessa equação aqui, que aí quem é? Menos 1, com multiplicidade 2, comprovando o método, certo? E aí, para fechar, esse cara aí agora. Esse cara é real ou imaginário? Você já está vendo aqui que o delta deu negativo, né, de uma equação, com certeza, né? Porque está aparecendo o 2i aqui, né, ó, dentro da raiz, certo? Então, ó, quando você isso aqui é a raiz dessa equação aqui, tá? E aí quando a gente faz as contas, ó, de fato a gente verifica que o delta dá menos 4, que é negativo. E aí, quando o delta é negativo, o que foi que eu falei lá? Ó. As três raízes são reais e distintas. Portanto, este número aqui é o quê? É real. Por incrível que pareça, né? E aí, por causa disso, começa o estudo dos números imaginários. Porque o cara olhava para cá e fazia, bicho, esquece, isso aqui não é nem resposta. Mas ele tinha feito as contas tudo direitinho, tinha aplicado o método certo. E, inclusive, por inspeção, ele já conseguia descobrir uma resposta, que era o menos 2. Aí depois ele baixava o grau, conseguia ainda encontrar as outras respostas e falava, cara, essa equação tem resposta, eu estou com as respostas aqui na mão, o método está me dando este negócio aqui, mas ele não queria acreditar que isso aqui podia ser feito, né? E aí começam o estudo dos números inteiros, e aqui é a mesma ideia, certo? Mas aí, como está aqui, isso será conteúdo para outra apresentação, tá? Bom, considerações finais. A fórmula de Cardano, apesar das limitações, né, porque ele só resolvia alguns casos lá e tal, e tem muita história nela, mas representa um triunfo intelectual e um passo fundamental no avanço da matemática. Ela nos ensina sobre a natureza intricada das equações polinomiais e a surpreendente conexão entre números reais e complexos. A teoria dos números complexos vem daí, certo? Depois, com Euler, é ele que inventa o símbolo i, tá? Para a raiz do menos 1, né? Seu legado perdura não apenas como uma ferramenta para resolver equações cúbicas, mas também como um catalisador para o desenvolvimento de conceitos matemáticos mais profundos. Tu quer ligar pro cara para ele vir? Ele deixou esse número aí, ó. Peça apanho. O Yara, tu pode ligar para ele aí? O cara da gravação. Ele pediu para quando estivesse acabando ligar para ele, para pedir para ele vir. Ok? Então, isso é o importante aí das equações cúbicas. Algumas das referências eu trouxe aqui para vocês. Tá aqui, se alguém quiser ver depois. Rapaz, eu vou sortear um, mas esses aí não, tá? Em particular, esse aqui que eu quero mostrar, que é esse que está no meio aí, certo? Mathbook. Esse aqui é The Mathbook, tá?
Esse é um livro em inglês, bem resumido, assim, tem alguns artigos, né? Aí, agradecimentos especiais à minha irmãzinha, ela sempre me dá livros bacanas, foi ela que me deu. Não sei nem se tem oferecimento, deixa eu ver. Tem oferecimento não, mas eu sei que foi ela que me deu, certo? Então, tá aqui. Ah, Yara trouxe aqui o cubo, ó. A ideia dele era justamente esse cubo aqui, ó. Ele seccionava, pegava um cubo, ó, seccionava em 8 partes, tá vendo? Ó, tem 4 aqui em cima, né? Cadê? Errei aqui. 4 partes em cima e 4 partes embaixo. Só que aí, quando ele seccionava o cubo e montava lá a partir daquelas expressões, né, dos termos x ao cubo mais não sei o que, x ao quadrado mais não sei o que e tal, era isso aqui, ó, que ficava. Ficava faltando, no quadrado não ficou faltando esse pedacinho aqui para fechar o quadrado, quando ele montava a expressão ficava faltando esse pedacinho aqui para fechar o cubo. Aí ele conseguiu, né, encontrar a expressão que substituía aqui, que completava aqui e completava o cubo, certo? Aí a gravação ficou faltando. Bem, tá aqui, depois vocês olham. Beleza? Então pronto. Algumas coisas aí. Fazer o sorteio, aí eu vou deixar... Tá, eu ia sortear, mas... Pra ver se alguém me... Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui, vou sortear esse aqui. A revista RPM, é uma revista muito bacana. Eu não coloquei ali nas referências, mas eu usei essa revista aqui, certo? Tem um artigo muito bom sobre isso. Eu ia fazer um sorteio, mas eu vou perguntar aqui. Alguém sabe me explicar, rapidinho, por que isso aqui... Uma ideia, como é que isso aqui, embora tenha radicais complexos, pode dar um número real? Se souber, tá valendo, ganha o livro. Pessoa que vai ser né, da licenciatura em matemática. Cara, a ideia do professor é facilitar, né? Explicar aí de uma forma que o aluno compreenda. E aí? Uma ideia rápida. Se ninguém descobrir, depois eu faço o sorteio. Vai, 10 segundos. Para eu acabar. Eu acho que isso tem como a gente aplicar alguma ordem de precedência. Precedência não, de evidência. Já que são duas raízes, só muda o sinal. A ideia é o seguinte. A raiz de um número complexo, né, ó, raiz cúbica de um número complexo, né, se Z é complexo, então a raiz cúbica é um W que também é complexo, ok? Certo? Então a gente sabe, né, que nosso W, na forma algébrica, ele é escrito como A mais BI, certo? Então esse cara aqui, essa raiz, é um número complexo, tá? Da forma A mais BI. Então eu também estou somando com outro número complexo, que também vai ser da forma C mais DI, ok? Como é que a soma de dois complexos pode dar um número real? Porque a gente acabou de ver que esse cara aqui é um número real. Basta o quê? Isso, basta que essa parte BI e CI aqui, ó, basta eu tomar D igual a menos B, né? Esses coeficientes aqui serem opostos, aí na hora que você soma, matou, sobrou só A mais C, que é a parte real. Então, não tem espanto nenhum que a soma de dois complexos possa dar real, ok? Era essa a ideia aí. Mas isso eu pensei no carro, na hora de vir para cá. Pronto, né? Depois eu faço o sorteio, para quem ficar até o final. Dúvidas? Nessas alturas do campeonato, né? Tem mais não. Então, só para terminar, ali era o canal do Guga, mas não dá para... Oi galera, meu nome é Gustavo. Eu já vim começar no canal Lendo com Gustavo. Ele quer divulgar cultura, arte, conhecimento e diversão através da leitura. Compartilhem, se inscrevam, ativem as notificações e deem likes. Até o próximo vídeo. Curtam o canal. Valeu. Quem sabe que imagem é essa? Uma pintura, uma aquarela. Por que eu coloquei essa? Para terminar com isso aqui. Toquinho, na música Aquarela, ele diz assim, ó. O futuro é uma astronave... Eita, como era, Google? Começa. O futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Certo? Então, essa é a ideia sobre o futuro, né? A gente sempre está tentando controlar, mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não tem pressa, não tem tempo nem piedade, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Continua a música, né? Então, assim como eles fizeram essa matemática toda, né, ali para disputar, para garantir o cargo deles,
Cara, ele não sabia o quanto isso desenvolveu o futuro. Hoje, as teorias físicas se baseiam justamente nos números complexos. As fórmulas da mecânica quântica, principalmente, são dependentes exclusivamente dos números complexos que vieram a partir desses estudos. Então, a gente não sabe, né, o que o futuro tem para nos trazer. Beleza? E aí eu termino. Item missa est. Vocês têm uma missão, e de proclamar a beleza da matemática para toda criatura, todo aquele que com ela se encantar, verá o mundo com outros olhos. Muito obrigado. Demorei demais, desculpe.